Hoje, vamos mergulhar nas sombras profundas dos Montes Apalaches, um lugar cercado por mistérios, histórias bizarras e relatos assustadores que parecem desafiar a própria lógica. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se você gosta de histórias de arrepiar, este vídeo é feito para você. E temos muito conteúdo vindo a cada semana. As lendas dessa região não são apenas contos fantásticos. Muitas pessoas que vivem lá afirmam ter testemunhado criaturas estranhas, sons inexplicáveis e fenômenos que não encontram explicação. Ao longo do vídeo, vamos explorar relatos de moradores locais, visitantes e aventureiros que cruzaram a floresta à noite e se depararam com o inexplicável. Prepare-se, porque algumas dessas histórias vão fazer seu coração acelerar e sua imaginação correr solta. Começamos com a história de Pedro, um homem que cresceu nos Montes Apalaches e passou a infância ouvindo lendas contadas por seus avós. Pedro se mudou para a cidade de Asheville, na Carolina do Norte, e cerca de 10 anos atrás, estudava mecânica automotiva em uma universidade local. Ele costumava voltar para casa à noite, muitas vezes dirigindo por estradas desertas, cercadas por florestas densas. Numa dessas noites, algo inesperado aconteceu. A estrada estava estranhamente silenciosa, sem os sons habituais de animais noturnos, e uma escuridão incomum parecia envolver tudo ao redor. Antes de continuar, se você já se arrepia só de imaginar isso, comenta assustador aqui embaixo para mostrar que está acompanhando cada detalhe dessa história. Pedro decidiu mudar seu trajeto habitual, tentando explorar um caminho diferente, talvez para quebrar a rotina. Ele entrou na estrada secundária, um caminho que sempre o deixava desconfortável. Mas naquela noite, algo parecia ainda mais estranho. A escuridão era quase palpável, e quando ele olhou para o céu, notou que as estrelas, que normalmente brilhavam intensamente, estavam quase invisíveis. Um silêncio pesado preenchia o ar, e a ansiedade começou a apertar seu peito. Ao passar por um antigo celeiro, ele percebeu algo se movendo rapidamente em direção ao seu carro. Um cachorro enorme, mas havia algo de errado. Antes que pudesse frear, ele colidiu com a criatura. E aqui já vale deixar o seu comentário. Se você estivesse no lugar dele, teria coragem de sair do carro? O impacto revelou que não se tratava de um cachorro comum. A criatura, agora de pé, parecia um humano deformado, com mais de 3 metros de altura, braços desproporcionais e uma pele coberta de sujeira e lama. Pedro ficou paralisado, observando enquanto o olhar da criatura se cruzava com o seu no retrovisor. E algo naquele rosto, sem olhos definidos e com dentes tortos, despertava um terror profundo. Quando uma luz acendeu em uma casa próxima, a criatura recuou para a floresta, e Pedro finalmente conseguiu fugir. Ao chegar em casa, ele pegou todas as armas do porão, ciente de que algo sobrenatural havia cruzado seu caminho. Se você já se sentiu curioso com criaturas lendárias, clica no like agora para continuar acompanhando essas histórias aterrorizantes. Anos depois, Pedro e sua esposa, que também cresceu perto das florestas dos Apalaches, se depararam com outra experiência perturbadora. Um dos cães da família se envolveu em uma briga com um guaxinim, menos a mesma criatura que Pedro tinha encontrado anos antes e mesmo depois de vencida. A luta, o cheiro podre característico da criatura, voltou a aparecer quando Pedro visitava o local. Ele percebeu que aquela presença não havia sido eliminada e decidiu abençoar a propriedade com cânticos e ervas, seguindo antigas tradições de sua família e da família de sua esposa. Esse detalhe mostra como a cultura local ainda mantém métodos para lidar com o inexplicável. Quer saber mais sobre essas tradições e rituais? Comenta ritual para continuarmos detalhando cada passo. A segunda história é de Ivy Brana, que compartilhou seu relato pelo TikTok. Ela descreve uma experiência aterradora em sua casa isolada, cercada por uma floresta densa e cheia de vida selvagem. Enquanto estava sentada no quintal com seu cachorro e um laptop, ela ouviu uma voz infantil, dizendo: "Olá." Era meia-noite, e não havia nenhuma criança por perto. O cachorro começou a rosnar para a floresta, como se estivesse vendo algo que Ivy não podia compreender. A voz continuou, se aproximando aos poucos, até desaparecer junto com o comportamento agitado do cão. Essa história é muitas vezes associada ao índigo
ou Wendigo, uma criatura lendária dos Apalaches, conhecida por imitar vozes humanas e despertar ganância ou medo nas vítimas. Se você já ouviu falar dessas lendas, comenta aqui Índigo e compartilha se conhecer mais relatos. Outro relato envolve uma jovem chamada Jen, que acampava com o marido em um local remoto da floresta. Enquanto utilizava o banheiro, ouviu sua própria voz imitando uma piada interna com o marido. Assustada, voltou para o acampamento e percebeu que a voz parecia vir de diferentes direções. Circundando-os, eles decidiram ir embora. Imediatamente, certos de que não se tratava de um animal ou de qualquer pessoa próxima. Os chamados mímicos, como são conhecidos, são relatos recorrentes nos Montes Apalaches. Seres capazes de reproduzir vozes de pessoas próximas para atrair e confundir os desavisados. Ainda mais curioso é o relato de um homem que, em 2019, percorria a trilha dos Apalaches e encontrou outro caminhante com uma energia extremamente negativa. Mais tarde, soube-se que esse homem havia cometido assassinatos e perseguia pessoas na trilha, sempre atento aos nomes que os viajantes utilizavam para se identificar. Nas trilhas, é comum os visitantes adotarem nomes fictícios, e essa prática é respeitada por segurança, mas também cria um ambiente em que histórias sinistras podem se desenvolver com mais intensidade. Por fim, temos o relato de Morgan Lambert, que compartilha suas experiências vivendo permanentemente nos Montes Apalaches. Ela e o marido foram perseguidos por alguma entidade na fazenda isolada de sua família. Ao desobedecer a famosa regra de não assovar na propriedade, ouviram um grito gutural e sentiram uma mudança drástica na energia ao redor. Para Morgan e seu marido, a experiência foi assustadora, mas reforçou a importância de respeitar os costumes locais. Quer ver mais relatos assim? Clica no joinha e comenta subiu. Se você quer que a gente explore outras regras sinistras dos Apalaches. Essas histórias mostram que os Montes Apalaches não são apenas um cenário natural exuberante, mas também um local carregado de lendas, medos ancestrais e fenômenos inexplicáveis. Criaturas como o Guaxinim e o Índigo podem parecer irreais para quem nunca visitou a região, mas para os moradores, o respeito às regras e a cautela são essenciais para sobreviver à noite na floresta. Você teria coragem de acampar ou atravessar essas trilhas sozinho? Deixe seu comentário agora e compartilhe este vídeo com amigos que adoram histórias de terror e mistério, porque eles não vão acreditar nos relatos que ouvimos hoje. Ao longo dos séculos, os Apalaches acumulam memórias de encontros estranhos e experiências inexplicáveis, de avistamentos de criaturas de proporções gigantescas até vozes místicas que desafiam a lógica. A própria cultura local, com seus rituais e bênçãos, revela a tentativa de proteger quem vive ou visita essas regiões. Cada relato é uma peça de um quebra-cabeça mais complexo, um mundo onde a linha entre o natural e o sobrenatural é tênue, e onde o desconhecido espreita nas sombras. Antes de continuar, já deixa seu like se estiver fascinado por essas lendas e quer ver o vídeo completo até o final. Menos acredite, o melhor ainda está por vir. Os detalhes minuciosos desses encontros impressionam, desde o cheiro putrefato que sempre acompanha a presença do Guaxinim, até os movimentos estranhos e imprevisíveis de mímicos. Cada experiência é narrada com riqueza de detalhes pelos moradores e visitantes. A intensidade da escuridão, a sensação de sufocamento de Pedro na cabine do carro e o silêncio absoluto da floresta são elementos que transformam essas histórias em experiências quase cinematográficas, que o YouTube vai adorar recomendar para fãs de terror. Agora, vamos analisar como os mímicos funcionam. Essas criaturas têm a habilidade de imitar vozes humanas e sons familiares, confundindo suas vítimas e atraindo-as para situações perigosas. Ivy, Jen e Morgan. Todas relataram experiências onde vozes conhecidas ou sons familiares se misturavam à noite na floresta. Esse tipo de fenômeno mostra que a percepção humana pode ser manipulada, especialmente em locais isolados e escuros, aumentando o medo e a vulnerabilidade. Você já sentiu medo por ouvir uma voz conhecida em um lugar deserto? Escreve nos comentários. Queremos saber. Além disso, os Apalaches não são apenas cenário de lendas sobrenaturais. Criminosos reais e perigosos
também percorrem essas trilhas. Um homem relatou encontrar repetidamente outro caminhante com intenções violentas. Essa combinação de ameaça natural e humana faz com que a região seja ainda mais assustadora e reforça a necessidade de cautela. O simples ato de mudar de caminho ou acampar sozinho pode resultar em encontros aterrorizantes com o desconhecido, seja ele sobrenatural ou humano. Pedro, anos depois, encontrou sinais da criatura que havia o aterrorizado antes: o cheiro de carne podre. A presença do guaxinim e a destruição do canil reforçaram que nem todas as histórias terminam de forma segura. A intervenção de tradições antigas e bênçãos espirituais mostra como o conhecimento local ainda serve como uma forma de proteção contra o inexplicável. Esses elementos culturais são fascinantes, e se você curte esse tipo de análise, comenta Cultura Apalaches para explorarmos mais lendas nativas. E Morgan Lamberte reforça: quebrar regras nos Montes Apalaches, mesmo que pareça inofensivo, pode atrair consequências imediatas. Acender fogo, assobiar ou ignorar sinais da natureza pode resultar em encontros com entidades ou criaturas que não seguem lógica humana. Essas regras passadas por gerações não são meras superstições, mas práticas de sobrevivência em uma região onde o inexplicável espreita a qualquer momento. No fim, os relatos mostram uma combinação de medo, respeito e fascínio pelos Apalaches. As histórias variam desde criaturas enormes e deformadas, como o guaxinim, até vozes místicas que imitam humanos, como os mímicos ou índigos, e encontros com pessoas perigosas. O ponto em comum é o impacto psicológico que esses eventos causam: tensão, medo, ansiedade e um alerta constante sobre a fragilidade humana diante